Nesse vídeo vamos entender como Deus criou o espírito do homem. Vem comigo. Para iniciarmos esse assunto, vamos ler um texto, João 4:24. A parte A do verso diz: Deus é espírito. Esse texto nos revela a natureza de Deus, a sua essência. Deus é um espírito. E através de Deus nasceu o mundo espiritual. Deus ele habita nesse mundo espiritual. E para entendermos um pouco mais a respeito desse assunto, vamos ler mais outro texto em Hebreus 11, verso 3. O texto diz: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em outras traduções, o texto vai dizer também, de uma forma mais simples, que tudo aquilo que vemos veio daquilo que não vemos. Ou seja, o mundo natural veio do mundo espiritual, ou seja, o universo, os mundos. Quais mundos são esses? A Bíblia nos revela 3. Quais? O mundo espiritual, o mundo quântico e o mundo físico. Então, através do mundo espiritual veio todos estes mundos, a qual conhecemos. Então, entendendo isso, vamos entender que Deus, a priori, ele criou do mundo espiritual todos os seres, toda a característica deste mundo. Então, Deus, para criar o homem, Deus primeiro criou o espírito do homem, porque antes do mundo físico existir, existia o mundo espiritual. Vamos ler mais um texto para compreendermos esse assunto em Gênesis 1, verso 27. O texto diz: E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, veja bem, a imagem de Deus nos criou. Deus criou o homem à sua imagem. Qual é a imagem de Deus? Espírito. Então, qual o primeiro elemento do homem que Deus criou? Espírito. Então, Deus criou primeiro o espírito do homem. O homem era totalmente dotado da essência de Deus. E o espírito do homem é um corpo. Vamos ler um texto para entendermos melhor a respeito desse assunto. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 44. O texto diz: Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então veja bem que existe um corpo espiritual e também existe um corpo natural. O espírito do homem ele é um corpo espiritual. Qual a finalidade do corpo espiritual? Para interagir com o mundo espiritual. E qual a finalidade do corpo natural, físico? Para interagir com o mundo natural. E no intermédio, no meio desses dois elementos, desses dois corpos, existe a essência do homem. Qual? A alma do homem. O texto em Gênesis 2, verso de número 7, vai nos revelar a criação do terceiro elemento. Qual? A alma do homem. Veja bem: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então veja que essa é a constituição do homem. O homem ele tem um espírito, uma alma e um corpo, cada um com as suas características. O espírito do homem ele é um corpo físico feito do pó da terra também é um corpo, e a alma do homem é um intelecto. É o que liga esses dois corpos, é a inteligência, a sabedoria, sentimentos, razões, onde o homem toma decisão, é o próprio centro do homem. Então esse foi o plano, a criação e a formação do homem, a qual Deus constituiu antes da fundação do mundo. E Deus tem até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para trabalhar nesses 3 níveis do nosso ser. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o texto vai nos dizer: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que Deus tem até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para trabalhar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo.